Amém, irmãos? Graça e paz a todos, amém? Vou contar um pouco da minha experiência. Na hora do louvor, irmãos, a gente estava adorando o nome do Senhor. E naquele momento eu tive uma visão. E nessa visão eu vi uma Bíblia aberta, assim na minha frente, sabe? E ali eu sentindo o poder de Deus assim bem forte, sabe, irmãos? E eu me entregando ao Senhor e eu vendo aquela Bíblia aberta, sabe? E eu não estava entendendo, sabe? Na hora eu pedi o discernimento do Senhor. E o Senhor falou dentro de mim: toma posse. Irmãos, quando eu tomei posse, irmãos, quando eu profetizei, eu tomo posse dessa visão que eu estou vendo. Irmãos, aquela Bíblia, ela se transformou em uma espada na minha mão. Então ali eu vi que era a espada do Senhor que eu ia usar na guerra. E ali, irmãos, eu já fui entrando na guerra. E aí, irmãos, eu comecei a guerrear contra os demônios. E o Senhor, Ele me levou também a guerrear contra alguns satanistas. Irmãos, o Senhor, Ele falava algo para mim. E o Senhor, Ele falava que essa guerra que a gente vai enfrentar, irmãos, que a gente já tem entrado, alguns satanistas, eles têm poder de se esconder nas paredes. Irmãos, eu via uma sombra na terra. Essa sombra, ela estava passeando sobre a terra. E de repente, irmãos, aquela sombra, ela se transformava em dois homens. E eu via esses dois homens entrando na parede da igreja. E eles se escondiam na parede da igreja. E eles ficavam observando a oração. E eu dizia para o Senhor, na hora da guerra: Senhor, por que eles estão na parede, Senhor? E o Senhor falava que alguns satanistas, eles têm esse poder de se esconder em objetos, né, em infraestrutura, no físico. E o Senhor falava que esse tempo, né, a gente vai passar por algumas guerras desse jeito, né, e o Senhor, Ele vai nos ajudar, e Ele vai permitir que os guerreiros do Senhor consigam visualizar essa guerra. Irmãos, eu comecei a guerrear contra alguns satanistas. Irmãos, um satanista, ele tem muito poder, irmãos. Olha como é que ficou o meu braço, irmãos, na guerra. Terrível, irmãos. E teve um momento, irmãos, que eu via dois demônios. Esses dois demônios, eles se transformavam em dois grandes cachorros. E eles ficavam lá na porta da igreja. E na hora o Senhor, Ele me levava a uma lembrança que aconteceu mais cedo. Esses dois demônios que você está vendo, os mesmos dois demônios que eles estavam atuando mais cedo, né? Em algumas horas mais cedo. Irmãos, esses dois demônios, um deles era muito semelhante com o que a irmã Edilene falou. Um demônio horrível, irmãos, com dentes afiados. Irmãos, foi difícil. Eu pedi a ajuda do Senhor ali, eu não conseguia atacar aquele demônio. Eu tive uma certa dificuldade. Eu usava minha espada, eu usava meu escudo. O Senhor, Ele me dava uma lança. Você sabe quando é que teve jeito, irmãos? Quando o apóstolo Juscelino profetizou que a minha espada se transformasse em um bumerangue. Então a minha espada, ela se transformou em um bumerangue. E eu comecei a girar aquele bumerangue. E do meio daqui do salão da igreja, eu lancei naquele demônio. E quando eu lancei, irmãos, aquele bumerangue pegou no pescoço daquele demônio. E foi quando eu consegui derrotar ele. E eu me aproximei perto daquele demônio e eu torei a cabeça daquele demônio. Agora o outro demônio, irmãos, ele era muito forte também. E aí o Senhor falava bem assim: você vai vencer esse demônio quando você começar a desfazer as obras das trevas que ele tem feito para destruir esse lugar. E aí, irmãos, nesse momento eu vi assim um escombro no chão da igreja. E ali, irmãos, naquela visão eu vi algumas pedras. E no meio daquelas pedras eu via uma porção de sangue. E tinha um cálice ali. E eu comecei a tirar aquelas pedras. Eu comecei a mexer ali, irmãos, naquela sujeira, naqueles escombros. E quando eu vi, irmãos, tinha ali uma criança. E essa criança, irmãos, ela estava toda cortada, toda fatiada.
Aí o Senhor falava bem assim: tira esses restos mortais, porque essa criança, ela já foi sacrificada. E ali, irmãos, eu fui desfazendo aquela obra. Foi quando aquele demônio, ele começou a perder as suas forças. E eu comecei a guerrear contra aquele demônio. Foi quando, irmãos, aquele meu bumerangue conseguiu alcançar aquele demônio. E ali, irmãos, nesse momento o Senhor, ele me levou para me guerrear no alto. E quando eu estava guerreando no alto, tinha um anjo que ele me segurava. E eu guerreando contra os demônios, irmãos, demônios assim violentos, irmãos, violentos mesmo. E aí, irmãos, o apóstolo Juscelino, ele profetizando sobre a minha vida, foi quando eu consegui guerrear contra aqueles demônios que estavam voando. Quando eu olhava, irmãos, assim para cima da igreja, eu via dragão, eu via feiticeiros, eu via magos voando. E o Senhor, ele falava, irmãos, ali naquele campo de guerra, que esses magos, que essas pessoas, eles vão entrar dentro dos cultos, que eles vão querer vir assistir o culto. E o Senhor falava bem assim: diga para a minha igreja se preparar para esses dias, porque eles já estão se preparando, há dias. Já tem dias que os macumbeiros já estão se preparando. E o Senhor falava bem assim: eles já estão preparados para enfrentar vocês. Aí o Senhor falava bem assim: mais forte sou eu que estou no meio de vocês, portanto não temas. E ali, irmãos, o Senhor, ele me arrebatou depois daquela guerra. Ele me levou em uma parte do céu. E quando eu cheguei em uma parte do céu, eu vi o apóstolo Juscelino. E ele estava vestido com uma bata branca. E ele muito alegre, irmãos. E eu via uma criança do lado dele, a filha da irmã Kelly. Eu vi a filha da irmã Kelly, a mais novinha. Ela está aí pela igreja. Está aqui, E aí o apóstolo Juscelino dava uma palavra para ela. E o apóstolo Juscelino falava assim lá no céu: você lembra aquilo que eu falava na terra? Para vocês, crianças, buscar na oração poder. Eu não te disse que ia valer a pena? E ela começava a correr, irmãos, no céu, muito alegre, muito feliz. E aí, irmãos, o apóstolo, ele dizia assim: eu quero fazer um tour com vocês. Eu quero levar vocês em alguns lugares. E aí ele dizia assim: eu posso levar ele, anjo? E o anjo dizia: pode ir na frente. E o apóstolo Juscelino, ele ia na frente. Quando eu olhava, irmãos, para a mão dele, tinha uma chave pequena. E essa chave, ela dava acesso em uma porta. E ele abria aquela porta. E quando ele abria aquela porta, irmãos, a primeira tinha alguns instrumentos de guerra ali. E ele começava a falar para os irmãos: era daqui que saíam as espadas, quando eu profetizava na vida de vocês na guerra. E aí, irmãos, eu via as espadas dos irmãos, tudo armazenada dentro daquela sala. Eu via os escudos, eu via as couraças, eu via os capacetes. E quando ele ia falando, irmãos, aquela espada, ela ia saindo. E ele falava: vocês lembram lá na terra? Irmãos, quando ele falava isso, dentro do meu espírito eu entendia. É como se Jesus, ele já tivesse arrebatado a sua igreja e a gente estivesse no céu. E ele estivesse contando as histórias que a gente já tinha passado na terra. Então aquela visão que eu tive, irmãos, era um futuro, algo que já tinha acabado todo, sabe, o sofrimento, as guerras. O Senhor, ele já tinha levado a noiva de Cristo para a terra. E ali, irmãos, ele começava a falar: eu não falei para vocês que ia valer a pena todas as campanhas? Eu não falei para vocês que até a volta de Jesus ia valer a gente estar orando? E ele falava: olha de onde saem as espadas. E aquelas espadas iam descendo para a terra. E nesse momento, irmãos, a gente saía daquela sala. E aí o Senhor falava bem assim: usa outra chave. E quando ele usava outra chave, irmãos, a gente entrava em um salão. E quando a gente entrava em um salão, irmãos, ele não sabia o que estava sendo preparado lá. Só que quando eu olhava para ele, era como se lá no céu ele pudesse, tipo assim, deduzir, irmãos. Ele não sabia, mas é como se ele tivesse uma certa, sabe, uma certa lembrança de algo que poderia acontecer lá no céu. Eu não sei se os irmãos estão me entendendo.
E nesse momento eu via um sorriso no rosto dele. Ele olhava para o anjo, ele não sabia o que estava esperando ele, o que estava esperando os irmãos do lado de dentro daquela porta. Mas é como se ele tivesse a capacidade de tentar deduzir. E quando ele abria aquela porta, irmãos, ele caía de joelhos. E quando ele caía de joelhos, os irmãos, a igreja que estava acompanhando ele ali, começava a abraçar ele. E as pessoas, elas começavam a chorar, irmãos. E ali, irmãos, quando eu vou olhando assim, irmãos, era um grande banquete. E tinha muitas pessoas, eu via os apóstolos de Jesus sentados naquela mesa. E as pessoas, os irmãos da igreja Shalom, começavam a agradecer a ele. Começavam a agradecer por toda a paciência que ele teve de instruir a doutrina. E ele começava a dizer, irmãos, uma palavra de doutrina. Ele dizia assim: eu não falei para vocês, igreja, que a doutrina era séria? Eu não falei para vocês que é a doutrina que ia salvar vocês? E ele começava, irmãos, a dar ênfase na santa doutrina, irmãos. E ali ele falava bem assim, irmãos. Ele dizia assim: eu não falei para vocês que era pecado usar na terra brinco? Aqui no céu não entra brinco. Aí ele começava a dizer, irmãos: eu não falei para vocês que no céu não entra batom? Aí ele ia dizendo, irmãos: eu não falei para vocês, eu não ensinei, eu não instruí que para servir o Senhor, para entrar no reino dos céus, é necessário viver a santa doutrina. Aqui no céu não entra cordão. Ele dizia bem assim, irmãos: aqui no céu não entra tornezeleira que mulheres usam. Ele dizia assim: aqui no céu, irmãos, não entra maquiagem. Aqui no céu as coisas são santas. E eu olhava, irmãos, assim para as paredes. Eu via assim, sabe, uns tipos de quadros. Só que eram coisas santas, irmãos, não eram coisas terrenas. E ele dizia assim: valeu a pena toda a renúncia de vocês. Ele começava, irmãos, a falar tudo aquilo a qual o Senhor já tinha revelado em arrebatamentos. Ele falava, irmãos, em questão sobre a chapinha que as mulheres usavam, e que Deus, ele já tinha libertado algumas mulheres. Ali no céu, irmãos, dessa minha experiência, ele dava ênfase nessas coisas, que Deus, ele já tinha libertado o povo. E nesse momento, irmãos, eu via o apóstolo, ele caído em prantos de choro. E o Senhor falava bem assim, apóstola Janaína, que se ele morresse hoje, ele seria salvo, porque o Senhor está contente com ele. E eu vi a igreja, irmãos, abraçando ele. E nesse momento, irmãos, o Senhor, ele me tira daquela visão. E quando o Senhor, ele me tira daquela visão, aí ele dizia bem assim: o meu servo vai na frente. E eu via o apóstolo Juscelino indo na frente, irmãos, e um anjo atrás. Um anjo estava atrás dele. E ele dizia assim: vamos lá no condomínio Shalom. Irmãos, eu já tive diversas experiências, mas eu nunca tinha entrado no condomínio Shalom. E ali, irmãos, o Senhor, ele permitia eu entrar no condomínio Shalom. E quando eu entrava lá no condomínio Shalom, eu via o apóstolo levando os irmãos para conhecer a casa dos irmãos. Aí o Senhor falou bem assim, irmãos: eu não tenho preparado somente um condomínio, não. Eu não tenho preparado somente um condomínio Shalom. Assim como eu dividi as 12 tribos de Israel, aqui no céu, eu estou preparando uma cidade inteira para entregar para a minha igreja. Naquele grande dia, eu entregarei uma cidade inteira, cheia de casas celestiais, para a igreja Shalom. E aí, irmãos, o Senhor, ele começava a falar isso para mim, que conforme Deus, ele dividiu as 12 tribos de Israel, assim também o Senhor tem preparado algo semelhante lá no céu. Aleluia, que para algumas pessoas Deus, ele vai entregar uma cidade inteira com o seu rebanho, com as suas ovelhas,
porque o povo é grande, o Senhor falava. Essa foi a minha experiência, irmão. Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Amém, amados irmãos, glória a Deus. Que experiência linda, que experiência forte, que experiência marcante, né? O irmão Edilson teve, irmão Edilson que, né, Deus tem dado muitas experiências fortes para ele. É um guerreiro, é um soldado de Cristo, já passou por muita luta, já passou por muita prova, já foi provado pelo fogo, sabe? E o Senhor o tem honrado, o Senhor tem usado, o Senhor tem colocado ele na guerra, ele tem visto, enfrentado, né, níveis de batalha espiritual muito alta, e o Senhor tem o ajudado, o Senhor tem dado vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que experiência linda, que experiência forte, marcante, né? O irmão contou, falando, né, também de doutrina, sabe, amados irmãos? O Senhor que tem cada vez mais nos visitado quanto a isso. Por que o versículo, irmãos? Porque nós sabemos que para uma igreja que ela já vem, né, de doutrina, já é ruim, né? Já é ruim assim, né? Quem é pastor sabe a dificuldade de pregar a doutrina e ver, né? Imagina nós, irmãos, que viemos de uma igreja porta larga, que estamos ainda, vamos assim dizer, né, na metade do caminho, caminhando, né, assim, na implantação total da doutrina, vamos assim dizer, né? E o Senhor já nos revelou, né, tudo, né? Já nos revelou muitas coisas e temos pregado, temos ensinado, mas ainda, né, temos enfrentado lutas, temos enfrentado tantas situações, né? Às vezes a gente ensina algo, aí as pessoas deixam, depois já estão fazendo de novo, sabe? Aí é necessário que a gente ensine novamente. O fato, irmãos, é que o Senhor, ele se alegra com a obediência. Amém, queridos? A obediência. Muitas pessoas têm ouvido a voz do Senhor, muitas pessoas têm ouvido experiências, têm ouvido testemunhos, têm ouvido recado, profecias de Deus, e ainda assim não obedecem, preferem sacrificar, preferem andar na beira do abismo, né? Como diz uma expressão, sabe, queridos? E o Senhor tem falado: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. O Senhor lhe pede obediência, sabe, irmãos? A principal característica de um homem, de uma mulher de Deus, é a obediência. Sabe, quer dizer, o quanto ele está disponível a obedecer a voz do Senhor, obedecer aquilo que o Senhor pede. Não é isso, apóstolo? É isso, apóstolo, né? E foi uma experiência bem impactante, porque ela não fala só de guerra espiritual, mas ela também estava falando exatamente de doutrina. O Senhor chamando a atenção para as coisas que já foi ensinada, já foi passado para a igreja, e que muitos resistem. Então o Senhor está dando oportunidades, novas oportunidades, né, apóstolo? Preparando a igreja para a sua volta, preparando seus filhos, irmão, para morar no céu. E no céu não entra de qualquer jeito. Nenhuma bagagem terrena vai entrar no céu. Então nós temos que ter predisposição em obedecer, estar no centro da vontade do Senhor, fazer a vontade do Pai. Amém? Que Deus abençoe meus irmãos, que essa experiência possa ser mais uma que vai edificar a sua vida e levar você a refletir em uma vida de santidade, intimidade com Deus. Amém, apóstolo? Amém, queridos, glória a Deus. Então é isso, né? Nós enfrentamos lutas, sim, contra demônios, principados, potestades, contra os servos de Satanás, né? Nós estamos tão acostumados, né, apóstolo, que a gente esquece até de evidenciar isso, né? Contra bruxos, feiticeiros, contra macumbeiros, né? Pessoas que tentam, né, de todas as formas parar a oração, a mando de Satanás, sabe, queridos? Essas coisas aí são de menos, na verdade, irmão. Sabe, eu costumo dizer aqui que lutar contra demônios, contra principados, bruxos, feiticeiros, isso aí é fácil. Difícil mesmo é você lutar contra você mesmo, lutar contra a desobediência, lutar contra a falta de amor, lutar contra a falta de fervor, lutar contra a falta de temor, sabe, queridos? Então muitas pessoas elas têm perdido tudo isso, sabe, e assim desobedecido a Deus. Então que possamos estar vigilantes e que Deus te abençoe em nome de Jesus. E vamos orar.
Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Pai, por mais essa experiência, que o Senhor possa abençoar, Senhor, teu filho Edilson, Senhor, e também a cada ouvinte, meu Pai querido, amado, que ouviu essa experiência, que chegou até agora aqui no momento da oração, que o Senhor possa visitar, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, fazer uma obra em nossas vidas, Pai, para que possamos te obedecer cada vez mais, Senhor, que venhamos perder totalmente a nossa natureza terrena, Senhor, e que a natureza do céu, Senhor, que a tua natureza venha reinar em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro